Olá, esperando o pessoal entrar, começando aqui mais uma live do Travessias. Vamos ver quem aparece. Aí. Primeiro apareceu o Lucas. Vamos esperar o pessoal entrar, Lucas, aí já eu te chamo. Já está começando a entrar. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, sexta-feira, meio-dia, com a ideia de conversar sobre psicanálise, sobre psicologia e hoje a gente decidiu debater sobre os impactos da pandemia no Hospital Geral, né? Chamar o Lucas aqui para participar. Daqui a pouco o Lucas está entrando aí. Bom dia, pessoal. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Seu áudio está um pouquinho baixo. Fala um pouco aí para a gente ouvir. Tá me ouvindo melhor agora? Tá melhor. Beleza. Confirma pra gente aí, pessoal, se tá conseguindo ouvir o Lucas bem, como é que estão as coisas. Esperar o pessoal falar. Podem mandar aí nos comentários. Qualquer coisa eu troco o fone se tiver difícil de Tá. ouvir. Vamos começando e aos poucos o pessoal vai respondendo. Os comentários normalmente tem um delayzinho, mas vamos vendo. Então, pessoal, começamos aqui hoje com a ideia de fazer um debate sobre os efeitos da pandemia na rotina hospitalar. A gente está aqui nessa sequência de lives sempre às sextas-feiras aqui no Travessias, desde que a gente passou a estar em casa e sem possibilidade de fazer eventos presenciais. A gente passou a entender que era importante a gente permanecer com a manutenção desse movimento que a gente tem criado com o Travessias. Para quem não conhece o nosso projeto, ele é um projeto que se pretende ser um espaço de conversa, um espaço de troca entre psicanalistas, um espaço de formação continuada. E a gente tem como princípio básico a ideia de que todos os autores devem ser lidos. Todos os autores devem ser lidos à maneira de cada um e é a partir daí que a gente sustenta o nosso projeto desde então, né? A gente tem sempre grupos de estudo acontecendo todo semestre, grupos de supervisão, alguns seminários clínicos que a gente fez presencialmente. E agora, nesse momento de pandemia, a gente tem feito as lives. Em breve, a gente vai lançar aí os grupos de estudo, se não me engano, são 3 para o semestre que vem que a gente vai lançar. No momento oportuno vocês vão ficar sabendo, mas não deve demorar, deve ser uma coisa já dos próximos dias, assim como os grupos de supervisão. E é isso. Nós estamos gostando demais que essas lives têm trazido para o projeto uma repercussão bastante interessante, assim, no sentido de número de pessoas que têm seguido a gente, feito comentários, procurado a gente para conversar. E é isso, né? Então, a gente está sempre na ideia de fazer essas lives sextas-feiras. Estamos tentando manter sempre os temas bem articulados ao contexto que a gente está vivendo, né? Esse contexto de pandemia, principalmente, e todas as consequências que vêm, né, na sequência. E é isso, já temos algumas lives programadas para as próximas semanas. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, é muito bem recebido, a gente vai estar aguardando. E é isso. Então, meu nome é Lucas, né? Eu sou um dos membros fundadores aqui do Travessias. Fui o membro, de alguma forma, convocado para esse debate sobre a psicologia hospitalar, por conta da minha experiência. E, Lucas, eu estou me escutando um pouco. Tenta ver se você consegue desconectar o seu fone e conectar de novo. Ver se melhora alguma coisa. Tá dando eco na minha voz, gente? Ou é só eu que estou me ouvindo aqui com eco? Ainda tá com eco? Acho que não, agora passou. Passou. Ficou um pouquinho, mas tudo bem, dá para me controlar aqui. Então, eu tenho uma experiência
A Ela Luísa está comentando que está com um pouco de eco, sim. O que a gente faz? Eu abaixei o Nossa, volume um pouco do meu, não sei se isso pode ser. Vamos resolve ver alguma se coisa. melhorou, Lucas. Para mim aqui melhorou. Então, né, assim, voltando. Eu fui a pessoa, né, de alguma forma localizada dentro da equipe do Travessias para poder conduzir e conversar com o Lucas, né, meu xará, sobre esse tema, por conta da experiência que eu já tive na área hospitalar. É, essa foi uma atividade que eu realizei, né, durante 7 anos, mais ou menos, né, um pouco menos, aqui em Belo Horizonte. Participei dos trabalhos em 3 hospitais diferentes: o Hospital da Baleia, o Hospital Mater Dei e o Hospital Vera Cruz. Atualmente não estou vinculado a nenhum hospital, mas estou super curioso como é que as coisas estão acontecendo, né? Por conta já tenho algumas ideias do que pode ser um problema para a instituição hospitalar nesse contexto. E aí a gente resolveu chamar alguém que está lá dentro, né? Dentro de alguma instituição, para poder conversar com a gente. E por isso chamamos o Lucas, né, Lucas? E aí, se você pudesse se apresentar, falar um pouco do seu percurso para a gente. Claro. Primeiro, né, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer muito, né, o Projeto Travessias pelo convite. É, é um projeto assim que acho fundamental aqui em Belo Horizonte e para a psicanálise como um todo. Já conheço, né, alguns membros aí do projeto, tenho um carinho muito especial, confio muito no trabalho de vocês e com certeza é uma honra estar aqui falando com vocês, tendo essa conversa. Bacana. Mas sobre o meu percurso, assim, não vou me delongar tanto. Eu sou psicólogo, né, formado pela UFMG. Tem um ponto da minha formação que eu acho que alguém falou que está muito baixo. Se você puder falar um pouco mais alto, eu acho que talvez Tá, resolva. beleza. Então, me formei na UFMG, né, e um ponto muito importante da minha formação foi quando eu participei do Versus, que é uma vivência na realidade do SUS, é um programa é, de nível nacional, né, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, e nesse programa eu fiquei, ainda estão reclamando, né? Não, mas às vezes é Tá, delay. tá. Vamos ver. Continua baixo, gente? Vou tentar falar mais alto. Por É favor. porque o fone abafa, né, o ouvido, aí eu fico com a impressão de que eu tô gritando, mas vou Não, tentar não falar tá mais não. alto. Pode ficar tranquilo. Então, nesse Versus, eu tive a oportunidade de ficar uma semana em confinamento, vamos dizer assim, né, num lugar com vários estudantes de outras áreas da saúde. E aí a gente foi conhecer o SUS de BH. A gente foi em hospitais, em centros de saúde, UPA, a gente foi em algumas realidades também, né, como ocupações urbanas, para ver como que o serviço em saúde chegava a essa população. E aí foi o momento que eu me apaixonei pelo SUS e já imaginei que daí em diante a minha formação ia para esse caminho, assim, dentro das políticas públicas de saúde. E aí já tive um percurso assim também de gostar muito da psicanálise, tive momentos em outras abordagens também da psicologia. E aí, além de estágios, né, na parte de consultório, né, particular, né, na lógica de consultório particular, eu também entrei, né, na saúde pública, na atenção básica, né, num projeto de extensão. Apaixonei também pelo serviço assim, em centro de saúde. E no finalzinho da minha formação, eu fui fazer estágio em hospital. Fiquei um ano na pediatria do Hospital das Clínicas. E é aí que eu me encontrei assim nessa clínica que eu fiquei apaixonado, né, pela atuação no hospital. E aí, logo que eu formei, eu emendei já direto na residência. A residência, né, para quem não sabe, é uma pós-graduação muito voltada para a prática, então 80% da minha carga horária é em serviço, é atuando, né? E os outros 20 tendo uma parte teórica aí. E aí a minha maior parte de atuação é no Hospital das Clínicas. A minha maior carga horária é cumprida lá. Uhum. E aí nesse momento de pandemia, né, o que a gente vai conversar aqui hoje
como que isso impactou assim, na nossa rotina também, que aí mudou tudo, né? Por exemplo, eu tinha uma atuação também na atenção básica, em serviços de atenção secundária, que são os ambulatórios, e agora eu estou só no hospital, né? Esses serviços foram considerados eletivos, né? E eu estou cumprindo a minha carga horária só no hospital. Então, a minha formação acho que passa mais ou menos por aí, né? Agora eu também estou no momento de segundo ano de residência, a gente tem um trabalho de conclusão de curso, de conclusão de residência. Eu tenho me aproximado cada vez mais da teoria do Winnicott. Não sou daqueles, né, que ficam só numa teoria, num autor. Eu acho que é bem a lógica de vocês também de travessias. Mas tenho me aproximado, assim, fazendo grupo de estudo, cursos, né, que me ajudam aí a entender um pouco a teoria do autor e na minha atuação lá no hospital. Bacana. É. Eu acho que eu não comentei com você, Lucas. Eu também cheguei a trabalhar, na época da faculdade, eu trabalhei no Hospital da Baleia enquanto estagiário, sabe? Na pediatria também. Tinha lá na época tinha um estágio em brinquedotecas, né? De alguma forma, atividades se organizavam em torno das brinquedotecas. Assim. Foi uma época bem bacana, mas curta. E depois que eu acabei retornando, depois do mestrado que eu retornei ao hospital. Mas é isso. Pessoal, a gente organizou a nossa conversa aqui hoje da seguinte forma, praticamente duas partes. A primeira parte um tanto introdutória, que é para quem não conhece a realidade do hospital, como é que as coisas funcionam, a gente considerou que era importante passar por isso, para localizar um pouco alguns eixos iniciais, mas a gente espera passar rápido para a discussão sobre o Covid e os impactos a partir daí. Tá? Curiosamente, a psicanálise e a psicologia chegaram, né, no hospital de forma até recente, no sentido oficializado da coisa. Né? Embora alguns médicos já tivessem praticado a psicanálise anteriormente, dentro dos ambulatórios de hospitais psiquiátricos, mas também de hospitais gerais, né? Isso foi um tanto perdido em um determinado momento, e depois do início dos cursos de psicologia no país, alguns psicólogos começaram a atuar em alguns ambulatórios específicos e algumas clínicas específicas, e aí a coisa foi disseminando. Aqui em Belo Horizonte a gente tem pelo menos uma pioneira nessa história, que é a Marisa Decar, a Marisa, né, que faleceu há pouco tempo, que foi coordenadora do setor de psicologia e psicanálise do Mater Dei, pessoa que historicamente tem um valor que precisa ser sempre lembrado. Né? E aí, uma coisa que a gente precisa pensar é o papel do psicólogo no hospital. Né? Assim, como é algo que, de alguma forma, recente, né, que a psicanálise e a psicologia, né, adentrou o hospital, a gente tem ainda, não sei se o Lucas concorda, acredito que sim, uma certa escassez de um material robusto, teórico robusto, sobre especificamente a atividade hospitalar. Tem muitos trabalhos, tem sociedade de psicologia hospitalar acontecendo no país, tem alguns congressos nacionais que acontecem, mas de forma robusta do ponto de vista de uma teoria explicitamente e especificamente sobre o hospital, eu acho que, na minha visão, as coisas ainda têm muito a caminhar, né? E eu acho que isso é natural porque, de fato, é uma atividade recente. Nesse sentido, o apoio que existe para a psicologia hospitalar, do ponto de vista teórico, é sempre um apoio clínico, um apoio das teorias clínicas, que a gente tenta, de alguma forma, aplicar, mais ou menos, dentro do espaço hospitalar. É muito comum, do ponto de vista da psicanálise, ter uma certa interdição de cara de quem não conhece muito bem a realidade de uma instituição hospitalar, pensar que as pessoas acabam pensando que não há muito espaço para isso no hospital, né, o que eu discordo completamente. E aí talvez a gente precisaria localizar quais são as atividades mais básicas que um psicólogo e um psicanalista poderia assumir dentro de uma lógica hospitalar. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que
eu entendo que em diferentes hospitais que eu trabalhei, os espaços destinados ao psicólogo variou muito, né? O que foi possível para mim, enquanto profissional, fazer, variou muito de instituição para instituição. De uma forma geral, a gente pode até pensar que tem algumas coisas que são básicas, do tipo atender uma solicitação de interconsulta, né? Que é um pedido médico ou de outra pessoa da equipe, pedindo um atendimento psicológico para o paciente por localizar ali algum sintoma, alguma queixa, ou alguma dificuldade na internação e na hospitalização, que possa ser ouvida e trabalhada a partir de um viés da psicologia ou da psicanálise. Embora esse seja o formato mais clássico, as instituições elas acabam também gerando demandas que vão um pouco além desse atendimento baseado nos sintomas que os pacientes estão apresentando. Muitas vezes a gente é convocado para atuar em CTIs, por exemplo, né, ou em situação de notícias médicas mais difíceis, né, como notícia de um falecimento ou notícia notícia de falecimento ou notícia de um diagnóstico grave. A gente muitas vezes é chamada a estar presente naquele contexto para, de alguma forma, estar atento caso aconteça alguma urgência, né, em que o paciente ou o familiar vai precisar da gente na sequência, ou para começar um trabalho a partir dali. Em algumas situações, dependendo do cuidado que o médico tem ou a médica tem, é muito comum a gente, às vezes, ser chamado para preparar o paciente, preparar entre aspas, para algum tipo de diagnóstico que está por vir, que tem grandes chances de se confirmar, ou às vezes também para preparar para algum tipo de cirurgia. Hoje em dia também é comum que a gente, de alguma forma, seja convocado em situações para avaliar se o paciente pode ser submetido a um transplante ou a uma cirurgia bariátrica. Alguns procedimentos exigem algum laudo da nossa parte. Mas sobre essa questão das instituições, eu acho que é importante sinalizar que, por mais que a visão nossa, enquanto psicólogos, é a de atender o paciente, muitas vezes, na minha opinião, a gente acaba tendo que tratar, por falta de palavra melhor, eu vou usar essa, tratar as instituições, né, assim, de algum jeito. A gente, quem está de fora, imagina o serviço do psicanalista dentro de um hospital de uma maneira muito estanque, como se tivesse uma espécie de receita de bolo pronta, e isso, obviamente, não se confirma quando a gente acaba se deparando com contextos institucionais muito diferentes, né? Em alguns, o espaço que nos dão é bem localizado, em outros, o espaço ainda é um espaço a se constituir, em outros, às vezes, o que é possível tensionar na instituição varia bastante, né, de instituição para instituição. Então, de alguma forma, a gente sempre precisa pensar no processo de maturação daquelas instituições. Eu acho que isso é uma coisa bastante relevante de ser considerada. E outro ponto que eu acho que é importante sinalizar é que, como existe muita demanda, né, não sei se todo mundo vai me entender quando eu falo dessa forma, mas existe muita demanda reprimida para nós dentro de um hospital. O que eu quero dizer? Existem as solicitações de interconsultas, mas na experiência que eu tenho é que elas são muito menores do que, de fato, talvez pudessem vir a ser. A avaliação que os profissionais fazem, os outros profissionais fazem da situação psíquica, psicológica, emocional dos pacientes, muitas vezes está aquém da nossa avaliação enquanto psicólogos e, de alguma forma, muitas vezes, em algumas instituições, é preciso que a gente faça uma espécie de busca ativa. Parece que o Lucas, né, lá na lógica da residência dele, ele não realiza, né, esse trabalho de busca ativa, não é isso, Lucas? Isso. Aí Mais ou depende muito, menos. sabe? A gente trabalha mais com o funcionamento de interconsulta. Mas em alguns momentos pode ser que a gente faça essa busca ativa. Isso já aconteceu em alguns momentos da residência, em que eu fiquei num setor específico que dava essa possibilidade de fazer isso. Um CTI pediátrico. Beleza. Em CTI, a lógica da demanda
da busca ativa, né, que a gente chama, um termo que foi bastante padronizado nas instituições, é bastante recorrente, né? E isso é algo que passa a ser considerado como uma das características principais, né, da atividade do psicólogo, né, de alguma forma alcançar isso. Nesse sentido, uma sensação que eu tenho, uma coisa pouco formalizada que eu tenho, mas é uma sensação que eu tenho que essa busca ativa ela vai depender, como tem muito trabalho a ser feito, né? E normalmente são poucos psicólogos em cada instituição. A sensação que eu tenho é que muitas vezes a busca ativa ela vai variar de acordo com a composição da equipe. Né? Algumas pessoas gostam mais de atender em tais contextos, outros em outros, e essa busca ativa, uma vez que parte da equipe de psicologia, ela muitas vezes parte de questões de cada profissional, né? Interesse de escuta específica, eu gosto mais de trabalhar em ambulatório, vamos fazer um trabalho na clínica da dor, né? Pacientes crônicos, ou da hemodiálise, ou da CTI, vai variar muito. Eu gosto de pequenos atendimentos, isso varia muito de acordo com o profissional que está atendendo, né? Nessa parte da busca ativa. O outro ponto dessa primeira parte, a gente pensou que você tem alguma coisa a complementar, Lucas, sobre isso? Sim, quando você fala assim de como surge essa demanda, né, para a gente no hospital, eu consegui pensar agora assim, em duas situações distintas. Uma em que a equipe começa a perceber que o comportamento, né, a forma como o paciente está lidando com a internação está prejudicando, né, as condutas Você vai médicas, precisar de falar a um pouquinho forma... mais alto, Lucas. Só um pouquinho mais É, alto. tá Isso, melhor agora? ótimo. Bem melhor, bem melhor. A forma como o paciente está reagindo, se isso está atrapalhando de alguma forma a conduta médica, o que precisa de fazer no tratamento, que pode impactar diretamente o prognóstico desse paciente, geralmente chamam a gente. A gente entra nesse momento, ou então no momento também que às vezes a equipe percebe um sofrimento, né, do paciente diante desse momento adverso que ele está vivendo na vida, e aí pedem o nosso suporte. E aí, uma coisa que está muito enraizada assim também com a história da psicologia, né, nesse lugar de disciplinar, né, o paciente, eu acho que às vezes tem essa visão também da equipe de, o paciente está recusando tomar remédio, vai lá resolver isso. Ou o paciente está muito reativo com a equipe, aí chama o Isso. psicólogo que o psicólogo que resolve isso. Tem essa visão de disciplinar o paciente no sentido dele que tem uma forma específica dele se comportar diante da equipe, diante do tratamento, à espera da equipe, né, de um movimento ideal aí do paciente diante do que está acontecendo. E aí acha que a gente vai ter essa função de disciplinar, de colocar as rédeas assim no paciente. E isso é completamente contrário assim do que a gente faz, né? Pelo menos é dessa forma que as pessoas conseguem organizar uma demanda para nós, né? Assim, eu acho Isso. que muitas vezes, de fato, esperam isso, mas em outros momentos a sensação que eu tenho é que os profissionais que às vezes pedem dessa forma não sabem solicitar de outro jeito, né? Às vezes Isso. a fala vem, o paciente está chorando demais. Obviamente é uma fala que espera que o paciente chore menos, né? E muitas vezes o nosso trabalho chega a consequência, isso como uma consequência, né? Na medida que você consegue dar espaço para o paciente falar, localizar melhor suas angústias e dirigir melhor para alguém, isso de alguma forma fica mais circunscrito, né? Dentro, por exemplo, de um atendimento com o paciente, né? E eu acho que a gente tem um dever ético assim também eh, de explicitar para a equipe o que é o nosso trabalho. Quando eu lembro uma vez que alguém falou comigo, né, de uma paciente que estava tendo um certo tipo de reação, e aí a pessoa que foi pedir a solicitação de atendimento, né, porque eu fizesse para essa paciente, falou: você tem que dar um jeito nela. E aí a gente vai com delicadeza, assim, também. Não adianta a gente atacar, fala, não vou fazer Sim. isso, né? Então você vai e fala, não, mas espera aí, o que está acontecendo com essa paciente? Nossa, é mesmo? Ela tem essa idade, ela está com esse diagnóstico? Poxa, mais de um mês de internação? Imagina como está sendo para ela. Então você vai problematizando também até como que
que esse outro profissional está fazendo uma leitura e que a gente tem uma capacidade de fazer uma leitura diferente, né? Assim, da reação do paciente, de como que a equipe vai lidar com isso. Uma coisa que não é propriamente uma função explícita, né, da nossa parte, mas que não é uma demanda explícita que vem para nós, mas acaba tendo esse efeito, né, a nossa presença na instituição, para falar de maneira simples, é quase como se a gente autorizasse uma certa subjetividade, né, assim, uma certa vivência particular, singular daquele processo, né, de adoecimento e de tratamento. Muitas vezes só a nossa presença na equipe já garante isso, né? Dependendo da maturação da instituição e da equipe, mas muitas vezes isso precisa ser dito dessa forma que você está colocando, né? Assim, por isso que eu estava dizendo antes, né? Assim, o trabalho, né, em cada instituição varia muito, porque e de equipe e trabalho entre equipes diferentes, né? Varia muito por conta disso, né? Assim, você não sabe até que ponto aqueles profissionais estão pedindo ajuda, às vezes, para si mesmo, né? Pelo amor de Deus, faz esse paciente parar de chorar para que seja menos angustiante para mim esse momento também. E ora quando também, às vezes, o médico de fato está pensando no paciente, né? Mas tem esse aspecto. Uma coisa que eu acho importante sinalizar também é que, eu estava me esquecendo, é que nesse trabalho institucional, muitas vezes o psicólogo é chamado para fazer uma espécie de ponte, né, entre equipe e paciente ou familiares. Isso eu acho importantíssimo, assim, embora isso não apareça muito nos textos, né, nos artigos da área, pelo menos não os que chegaram a mim, porque, assim, a gente tem uma sensação de que as pessoas, né, a gente está muito acostumado no meio psi, a gente tem uma sensação de que as pessoas conseguem fazer uma leitura, né, do outro, né, assim, fazer uma espécie de diagnóstico da dinâmica psíquica ou da dinâmica familiar, consegue avaliar isso. E a gente esquece que a gente, de alguma forma, consegue fazer isso porque a gente tem conceitos que nos ajudam a fazer esse trabalho. E o resto da equipe, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e daí vai, eles não têm nenhuma formação nesse sentido. Então, muitas vezes, o que eles fazem, na melhor das intenções, é estabelecer um estilo que eles entendem que dá certo, ou seja, um estilo ou carismático, ou hipertécnico, ou sei lá o quê, e sustenta um estilo bastante estereotipado, né? Enquanto que nós da psicologia vamos pensar que a estereotipia ela é bastante prejudicial à clínica, né? Alguns pacientes você vai precisar de falar mais, outros você vai precisar de ter uma fala um tanto mais técnica, outros você vai precisar de ter períodos de descontração na hora da conversa. Você faz isso porque de alguma forma a gente faz uma leitura da dinâmica do paciente e os outros profissionais não sabem fazer esse trabalho. Então muitas vezes a gente tem que fazer esse trabalho de ponte, né? Assim, falar, olha, fulano não está entendendo o que você está falando, né? Não sei se você percebeu, mas esse paciente está tendendo a ter um mecanismo de negação, então eu acho que você vai precisar de ter um pouco mais de paciência antes que ele, de alguma forma, capte isso que você está tentando dizer, ou familiar, ou quem quer que seja, né? É claro que existem profissionais e profissionais, né, que compreendem um pouco melhor isso, mas existem profissionais que querem fazer o deles e sair correndo, né, assim, sem grandes. E aí, nesse sentido, acho que a gente passa para os impasses, né? Que é o segundo ponto dessa primeira parte. E como que a nossa postura assim, de acolhimento, às vezes faz com que o paciente tenha a liberdade, né, de puxar aqui de novo, de falar com a gente coisas que não fala com outras pessoas da equipe. Então, Com teve uma vez certeza. que um paciente meu, né, falou do tanto de dúvida que ele estava tendo com relação ao tratamento dele, e que na hora que o médico vinha, né, tem aquela, né, relação de poder, uma pessoa muito simples, né, o paciente assim lá do interior de Minas, então no SUS também a gente vai ter essa situação econômica, social também mais frágil às vezes, e que e que vê o médico nessa posição de saber, né, uma coisa tão distante assim dele, que ele não conseguia fazer nenhuma pergunta. E aí eu tive que intervir no sentido de participar do atendimento médico junto com o paciente para ajudar o paciente a ter a voz de perguntar o que ele estava em dúvida, sabe, junto ao médico. Então, às vezes, ele, se não tivesse feito essa intervenção, ele ia sair dali cheio de dúvidas, cheio de perguntas na cabeça que
não seriam saciados, assim, né? Mas Sim. só para fechar um pouco esse assunto, né, antes da gente entrar na questão da pandemia, Ah, é, eu tinha pensado em falar de um caso que, para o pessoal ter noção assim, de como que a demanda chega para a gente, né? Foi um caso de um paciente que precisava fazer uma cirurgia, e aí a gente já começa a entrar na questão da pandemia, porque foi no início da pandemia, então a política do hospital já estava diferente, esse paciente estava sem acompanhante, as visitas eram restritas, e a indicação era de uma cirurgia muito invasiva. E aí já tinha uma data para essa cirurgia, o bloco cirúrgico, né, já tinha uma disponibilidade X, e o paciente estava completamente ansioso, morrendo de medo, e aí chama a gente com essa demanda, né, que a gente está falando. A demanda chega assim, olha, ele precisa assinar esse papel, ele precisa fazer essa cirurgia e não está dando conta, né? Ajuda lá esse paciente. Então, às vezes o pessoal não sabe muito bem como que é nosso trabalho, mas é uma demanda para a gente mesmo. Esse paciente sim, precisava de um bastante atendimento, né? recorrente. Então, na hora que eu chego lá, com uma postura muito diferente da equipe, né? É muito oposto, assim, quando o médico chega e fala com o paciente, ó, você tem isso, isso e isso, o exame deu isso e isso, e a nossa conduta, a melhor chance que você tem é fazer essa cirurgia. Os riscos são esses, tem a chance de morte, enfim, explicita tudo para o paciente e dá o papelzinho e fala, ó, agora é com você, você precisa assinar aí. E é diferente de quando eu chego na beira do leito, coloco minha cadeira, falo, olá, meu nome é Lucas, sou da psicologia, e a gente convida o paciente a falar por ele mesmo, o que vier à cabeça, assim, é bem psicanalítico mesmo, assim, da associação livre. Ao invés de eu chegar lá e falar, e aí, o médico me falou que você tem que fazer Falar a de si, cirurgia, né? que tá querendo É. essa... Oi? Falar de si, né? Falar de si. Ao invés de eu chegar com a demanda da equipe e chegar lá falando que eu sabia da cirurgia, que ele precisava assinar esse, esse papel, eu deixei ele falar. Então ele foi contar da família, do trabalho, de como que foi a internação, até chegar no momento da cirurgia. E foram vários atendimentos, assim, para a gente chegar nesse assunto e ele começar a falar do medo da morte, o que que a morte naquele momento representava para ele, no momento que estava no conflito familiar, como que seria morrer e deixar esse conflito sem ser resolvido, e como resolver esse conflito estando no hospital sozinho, sem nenhum acompanhante, tendo uma visita muito breve durante a semana. Então, a pessoa, assim, no completo desamparo, num poço de ansiedade, assim, vendo na internet como era a cirurgia, o que, que podia acontecer, um medo muito recorrente também que os pacientes têm da sedação falhar no meio da cirurgia e acordar e ver ali o corpo aberto e sentir dor, né? Era uma fantasia que ele tinha. Então, a gente pôde dar palavra a isso, a esse sofrimento, a esse medo. E a partir daí que ele começou a fazer um trabalho de decisão. E aí tem um ponto importante, assim, que a equipe decide, né, a partir dos seus protocolos, da sua conduta clínica, o que que é o melhor para o paciente. Mas pode ser que esse atendimento meu, no final dele, o paciente chegasse à conclusão de que ele não quisesse fazer a cirurgia. E isso não é um fracasso, né, do nosso atendimento. Eu acho que a realização do atendimento é o Embora, paciente conseguir falar por si só o que que ele quer, né? embora às Então, vezes para a equipe isso vai ser considerado um fracasso, né? com certeza. E aí esse paciente foi muito interessante, assim, que ele solicitava muito a minha presença, eu tive que atender ele todos os dias, assim, que eu ia ao hospital, até chegar um momento que ele estava um pouco mais tranquilo, ele ia receber uma visita e ele pediu para eu fazer um atendimento conjunto com o irmão dele que ia visitá-lo, que era meio que um momento crucial ali para ele assinar o papel. E aí a gente leu tudo de novo do termo de consentimento, falamos dos riscos. O irmão participou dessa conversa. A gente faz isso muito no hospital também, de às vezes fazer um atendimento em conjunto com o familiar. E aí ele decidiu fazer a cirurgia, assim. Aí assinou, fez, teve uma boa recuperação e hoje está em casa. Mas é um momento assim de que a pessoa tá tão assustada, né, tão fragilizada e que ela precisa de uma escuta empática, né, e cuidadosa ali diante desse sofrimento que ela está vivendo, para tomar uma decisão assim mais consciente também, né, e tirar essas fantasias, né, falar sobre essas fantasias, né, que passavam na cabeça dele antes da cirurgia.
É. Ter de alguma forma ou pelo menos uma relação diferente com elas, né? Pensá-las enquanto uma fantasia, às vezes pode ser suficiente para poder dar conta de fazer um procedimento, né? Então a coisa, eu entendo o trabalho do psicólogo no hospital assim de uma maneira muito sutil, porque é muito fácil de dar errado, né? Assim, é muito fácil da gente se perder nas demandas que aparecem. Estou lembrando aqui rapidamente, só para a gente fechar essa parte, de uma vez que eu trabalhava muito dentro de CTI e uma vez uma paciente não, uma familiar, né, com quem eu tinha tido um contato breve num dia lá, quase que para me apresentar, para dizer que estava lá, se caso necessitasse de alguma coisa da parte da psicologia. E aí ela bateu na minha porta, que ficava na entrada do CTI, na minha sala, e e veio com uma demanda super simples, né? Você falou, olha, eu estou gripada, eu não posso entrar lá não, né? Não sei se você está lembrado, eu sou filha do fulano de tal. E uma demanda, obviamente, muito esperada dentro de um ambiente hospitalar, que, obviamente, não é um psicólogo a melhor pessoa para responder uma coisa dessa, mas ela dirigiu isso a mim, né? Assim, eu disse rapidamente para ela que eu achava que isso provavelmente não seria um problema, assim, que impediria, que eu poderia chamar alguém para explicar isso melhor para ela, mas eu chamei ela para dentro da sala porque eu escutei nessa fala dela um certo pedido de autorização para não entrar, né? Quase como se ela me dissesse, né? Eu não posso entrar lá não, né? Confirma para mim que há de alguma forma uma coisa que me impede objetivamente. Então assim, eu tive uma sensação de que ele tinha alguma coisa a mais, chamei ela para dentro da sala e perguntei: "E aí, como é que tá? Vi fazer as visitas pro seu pai." Aí a familiar começou, não, tá terrível, é muito difícil, não sei como é que eu dou conta, isso tem que ser eu para vir aqui, minha família, os outros não se colocam nesse lugar. Então. Ou seja, de alguma forma a gente vai abrindo caminhos, né, abrindo possibilidades para as pessoas falarem de si de um jeito completamente distante dessa lógica objetiva comum ao hospital. É claro que, de alguma forma, a pergunta dela tinha que ser respondida por alguém, né? De se pode ou não pode entrar gripado dentro de um CTI. No caso dela, ela podia, não tinha problema. Mas, de alguma forma, é na sutileza que a gente vai encontrando espaço para fazer o trabalho e é praticamente esse, né? Assim, um dos grandes marcos da psicologia é, de alguma forma, autorizar o sujeito a falar de si, o que não está claramente autorizado a partir do discurso médico. E Né? como que isso às vezes é estranho para o paciente, né? O paciente Sim. fala assim, mas o que você quer saber? É. Tem mais alguma coisa? Porque está É. muito acostumado com esse atendimento assim de pergunta e resposta. Tá? Você dormiu Sim. bem? Você fez xixi hoje? Você fez cocô Uhum. hoje? Uhum. Enfim, essas coisas muito específicas do ambiente do hospital, né? E quando a gente Sim. convida a falar por si só, isso some, né? A pessoa fica desconfortável. Mas o que esse cara tá querendo saber da minha vida, né? Por que ele tá Uhum. querendo saber? E a gente tem que ter todo um manejo quanto a isso. Uhum. Mas assim, eu acho que o pessoal tá aqui Para a para saber da pandemia, rotina vamos no lá. meio da pandemia, né? O que Então que vamos mudou? lá, assim. Conta pra Eu gente. acho que é importante ressaltar, né, que a gente está no contexto de Belo Horizonte, né, um lugar que começou o isolamento social muito cedo, né, bem no início da pandemia, e que teve uma pandemia muito, que está tendo, né, uma pandemia muito diferente de outros estados, de outras grandes capitais, assim, no Brasil. Então, o que que acontece, assim, aqui, por volta lá do dia 20 de março, finalzinho de março, quando começam a aparecer os casos em Belo Horizonte e o governo, né, tem uma política e o governo do estado, né, uma política governamental para lidar com a pandemia, Belo Horizonte reserva dois hospitais de referência, né, que é o Eduardo de Menezes para casos de pacientes adultos e o João Paulo II, né, que é um hospital infantil. Então, tem essa referência, mas os outros hospitais começam a pensar como que eles vão se organizar para receber esses pacientes. Que aí foi o caso que aconteceu lá com a gente. Né? O HC não era referência, mas ele precisava se haver com isso. Tinha uma pandemia acontecendo no mundo e estava chegando na cidade. E aí, nesse primeiro momento,
acontecem muitas mudanças, né? O primeiro impacto, assim, é a mudança na rotina de trabalho, porque o hospital é um hospital de alta complexidade, que tem ambulatórios no seu complexo. Esses ambulatórios, né, têm as suas consultas interrompidas, né, consultas eletivas, e ao mesmo tempo, né, precisa de um plano estratégico para isso, porque é um hospital com público, né, assim, de pacientes com doenças crônicas, né, pacientes que às vezes precisam fazer um tratamento quimioterápico, que está fazendo algum tratamento que ele não pode ser considerado eletivo, né, ele precisa continuar acontecendo. E esse é o grande ponto assim da pandemia, né, que é, o problema de tudo assim do sistema público de saúde é que as outras demandas de saúde continuam acontecendo. Então, nesse momento ali, o hospital estava lotado, né? Tinha várias pessoas sofrendo de outras comorbidades e a gente tinha que se preparar para um boom de pacientes com Covid-19 e, ao mesmo tempo, cuidar desses outros pacientes que estavam lá. Então, o grande medo, né, dos grandes, né, governos aí, né, quem está preocupado realmente com a nossa saúde, é de um colapso no sistema público de saúde, que não teria, né, essa possibilidade de atender tanta demanda em saúde, com esses casos aumentando. Que aí tem a ver com o que está acontecendo agora, né? O distanciamento social foi flexibilizado na cidade, os casos triplicaram, a gente recuou agora, voltamos para o isolamento, porque as vagas dos hospitais começaram, né, a ficar, os hospitais começaram a lotar. E a notícia dessa semana, né? Eu até tentei atualizar a notícia hoje, né? Mas ainda não saiu no boletim epidemiológico de BH. Mas no boletim que falava da ocupação de leitos de segunda-feira, né, tanto o Eduardo de Menezes, né, que foi a referência desde lá do início, quanto na Santa Casa, eles já têm os leitos de CTI completamente ocupados. Então, os outros hospitais agora, né, já há um tempo estão sendo demandados também para receber esses pacientes. E aí, pensando nisso, eu fiquei com duas coisas na cabeça, assim, para falar hoje, que parte de duas frases que me impactaram muito. Uma é dessa questão do colapso, né, do sistema público de saúde, que é uma coisa que está propagada na mídia, né, e o que isso gera na população, nos profissionais de saúde que conhecem, né, o sistema de saúde e o impacto que teria nisso se ele entrasse em colapso, e de uma Que já cartinha é sobrecarregado, né, do ponto de vista do que já SUS, é né? sobrecarregada, exatamente, e de uma cartinha que a gente recebeu de uma criança, né? Foi um projeto, né, de uma escola de BH que as crianças mandaram cartas para os profissionais de saúde do hospital. E aí uma das cartas que eu li, né, entre várias coisas que a menininha falou, ela disse assim: o mundo está entrando em colapso. E aí como que é assustador, né, essa Criança, imagem né? do mundo entrando em colapso e uma criança falando disso, né? Então, o que a gente vê da situação no mundo hoje, né? Um contexto completamente incerto, imprevisível. A gente pode arranjar, né, várias palavras aí para isso, né? Um contexto inconstante, instável, né, descontínuo. Então, isso aí impactou diretamente na situação de todas as pessoas que habitavam o hospital, que estão ali dentro do hospital, seja no âmbito pessoal, que aí, né, se você mora com, né, pais idosos, se você tem criança em casa, o transporte para o hospital, se você usa o transporte público, você é um vetor ali para transmitir a doença, e se você pegar no transporte público e transmitir para os pacientes no hospital, né? Então, isso tudo começou a ser uma questão para a nossa, e aí eu me incluo, né, porque eu tô lá, assim, para o nosso cotidiano e no trabalho, né? O trabalho modificou totalmente. Primeiro que agora está todo mundo no hospital, né? No primeiro momento ali, o pessoal não estava indo mais para o ambulatório. Alguns profissionais que trabalhavam só no ambulatório foram realocados para o hospital. O hospital começa a receber mais profissionais contratados para atuar no Covid. Então tem novas pessoas circulando no hospital. A gente tem o restaurante que a gente almoça fechado. A gente vai ter que lidar com isso, ter que almoçar dentro do hospital. O hospital tem espaço, tem estrutura para isso.
tem estrutura, então vamos lá, vamos para a cantina. A cantina cabe todo mundo, a gente tem que ter distanciamento social dentro da cantina. É, então, assim, a carga horária no setor aumenta, né? Aumenta no sentido assim, de a gente ficar mais tempo no hospital e não ir para outros lugares. As medidas de segurança, né? O que que a gente tem que ficar preocupado o tempo todo do controle de infecção no hospital, que isso já é uma política, né? O tempo inteiro no hospital a gente já se fala disso, mas nesse momento mais ainda, né? Então, é um caos, né? Se a gente for imaginar o tanto de coisa que mudou em tão pouco tempo, porque quando a gente vê a coisa acontecendo na China, na Itália, fica parecendo uma coisa distante, e aí quando chega aqui, por mais que tenha um gap aí, um tempinho que demora para chegar no hospital que eu tô, o negócio já estava em BH. Então a gente já tinha esse momento apreensivo aí de ter que lidar com isso. É. E Eu aí acho que para. desculpa, Pode cara. falar. As pessoas não têm muita noção, né? Assim, quem está de fora, eu acho que é difícil das pessoas terem noção o quanto que isso é sério, assim, o quanto que essa mudança dentro da instituição por conta, né, dessa história toda ou qualquer que seja a história, como é que essas mudanças, inclusive mudanças de protocolo de segurança, né, isso causa um impacto nas equipes tão grande, assim, tão grande, que é muito fácil da instituição perder aquilo que é mais fundamental, né, que é ser um solo para acolhimento e tratamento, cuidado das pessoas, né? Eu não vou me ater muito a elaborar isso para a gente poder chegar na segunda parte desse ponto, mas só um comentário rápido, assim, uma vinheta clínica rápida, assim. Eu já participei de várias situações dentro de hospital e são sempre muito pesadas, muito agressivas, mas assim, não tem nada mais difícil, pelo menos na minha opinião, né, uma espécie de testemunho, né, esse, um pouco formalizado, mas um testemunho. Não tem nada mais difícil de fazer dentro de uma instituição que é lidar com o momento em que é como se fosse assim, a instituição cai, rui. Porque é como se ficasse todo mundo desarvorado, assim, sem chão, sem condição de fazer o que precisa fazer e que sabe fazer. Né? Em vários momentos, assim, a gente fica nesse limite, mas quando isso acontece, e eu já esbarrei nisso duas vezes a partir de dois óbitos que aconteceram numa instituição que eu trabalhei, um deles eu acho que vale a pena citar, que é quando uma paciente, foi por conta do abalo da equipe, isso aconteceu a partir do abalo da equipe, por conta do falecimento de uma paciente. Em geral, a gente, quando está fora do hospital, espera que a equipe seja calorosa, que sinta tudo que está acontecendo com os pacientes, como se não sentisse, que é óbvio que todo mundo sente, e muitas vezes o retraimento que acontece com as pessoas tem a ver com isso, retraimento eu espero falar daqui a pouco, mas o que acontece assim, tem uma paciente que era hiper carismática, fazia um tratamento na instituição já há algum tempo, era uma moça nova, com câncer grave, que a princípio parecia simples, mas a coisa foi se complicando. Ela ia tendo que adiar o casamento dela a cada 6 meses, a coisa ia se prolongando, prolongando, e em um determinado momento a equipe da oncologia entendeu que essa paciente não ia dar conta, que ia falecer de câncer. E isso fez com que a equipe fosse se aproximando, a equipe que eu digo, assim, vários profissionais diferentes do hospital. A menina era realmente muito carismática e um pessoal muito bacana. No dia que essa menina faleceu, foi um caos, assim, completo, porque os profissionais tão tomados pelo que estavam sentindo na situação, passaram de alguma forma, a ter comportamentos parecidos com comportamentos de familiares, assim, né? E aí fica impossível acolher uma família de 5 pessoas numa situação dessa, encontrar um espaço físico também, para que elas possam estar, né? Para que elas possam chorar a perda, para que possam tentar começar a elaborar alguma coisa, ou pelo menos sentir a perda naquele momento e mais nada, já é difícil. Você imagina o que é, por exemplo, a família mais 30 pessoas do hospital chorando na porta do leito, dentro do espaço da família, que era próximo, né, do necrotério. Era uma coisa assim insuportável, assim, de levar. E aí começa a ter pequenas mudanças nos protocolos da própria instituição, né? Assim, por exemplo,
existe um certo encaminhamento, né? Se o paciente chega vai a óbito, existe um certo encaminhamento já mais ou menos combinado entre todos do hospital, como é que a coisa, qual que é o caminho que se percorre ali. E esse caminho, muitas vezes, é o que traz estrutura para as pessoas que trabalham lá e para os familiares. Porque, de alguma forma, esse momento, que é um momento de descontinuidade abrupta, pesadíssima, dificílima de elaborar, precisa, pelo menos, de algum solo que pareça mais ou menos pareça mais pelo menos acolhedor minimamente, para que a pessoa tenha espaço para sofrer. E quando você vê situação dessa, a própria equipe, de alguma forma, bastante abalada, o que acontece é que os familiares, né, dessa paciente, por exemplo, perderam espaço. Eu lembro que essa família, basicamente, tinha um dos irmãos, né, dessa paciente que faleceu. O rapaz, ele, de tempos em tempos, ele estava no chão, literalmente, assim, estatelado no chão. E eu tinha que ficar de tempos em tempos arrumando uma cadeira para ele. Senta aqui, vem cá, né, conversa comigo. E chamando ele para estar em pé, literalmente. Em determinado momento, uma pessoa da equipe lá, né, do SAC, bastante abalada pela situação, e era uma pessoa que normalmente não participava desses momentos, ou seja, ela estava saindo da atribuição dela de alguma forma, chegou para mim pedindo para fazer um relatório para garantir que aquela família precisasse de mais tempo com a chave do apartamento lá da paciente em mãos, para não precisar de retirar de alguma forma imediata os pertences da paciente. Isso é um protocolo básico do hospital, que acontece assim, nunca tem problema, funciona bem, pode parecer uma coisa fria, porque é uma coisa protocolar e burocrática que acontece na sequência, mas isso de alguma forma estabelece uma certa continuidade, uma certa tarefa a ser cumprida pela família, e muitas vezes a família se apoia nisso. Nessa necessidade. Nesse dia, o que salvou foi isso. Não, peraí, deixa eu avaliar, nem posso fazer um relatório sem dizer muita coisa, sem avaliar a condição da família. E o que eu vi, nesse caso, foi que essa necessidade de ter uma resposta sobre esse assunto foi o que salvou, de alguma forma, a condição dessa situação. Porque eu tentando localizar lá na família quem estava um pouco melhor para poder responder se eles, de fato, tinham condição ou não de pegar isso, comentei com o pai da paciente e o pai imediatamente chamou o filho. Falou, fulano, vem cá, me ajuda, a gente precisa tirar as coisas da sua irmã lá do quarto. Imediatamente esse sujeito se organizou, é óbvio que ele vai chorar muitas vezes, provavelmente ia cair de novo algumas, mas ele se organizou, encontrou algum tipo de amparo numa coisa mais ou menos esperada, né? Ou seja, a previsibilidade ela é fundamental nesses contextos de muita descontinuidade. Né? Alguma previsibilidade precisa ser garantida. E aí você imagina o que é perder a rotina hospitalar como um todo no meio de uma pandemia. Né? Assim, muito grave isso. Assim. Eu acho que é nesse ponto assim, que eu queria trazer, que eu acho que o Winnicott acaba ajudando a gente a fazer uma analogia, uma leitura assim, sobre isso, desse estágio inicial da vida humana, né? Da nossa existência, que a gente está no estágio de dependência absoluta, né? Que ele vai chamar. E nesse estágio, o ambiente que está ali, né, composto pelo cuidador, ele precisa estar intimamente conectado com a necessidade do bebê, né? Com o que aquele bebê demanda daquele ambiente para se satisfazer, para se sentir bem. Né? E esse suporte, né, do ambiente é o que dá um sentimento de confiabilidade. E por que precisa, né, se confiar no ambiente? Porque esse sentimento que vai dar uma sensação de continuidade de ser que ele vai falar. Parece uma coisa meio abstrata, assim, mas a continuidade de ser é uma coisa assim. Acho que É não o tem que nada mais que. concreto que isso, cara. Pois é, assim, é a vida fazendo sentido, né? Isso. A gente ter a sensação de que vale a pena viver. E isso, assim, é crucial nesses momentos iniciais, Ou né? pelo menos que não é atropelado, né? Assim, eu acho que Atropelado pelo ambiente, né? eu leio essas passagens do Winnicott nesse sentido, assim, a continuidade da existência, ou a sensação de que existe, que se é um ser,
eu penso mais nesse sentido, é que a gente não é atropelado pelo ambiente. E Isso. muitas vezes o que acontece em contextos hospitalares é algo próximo daí, né? Um risco de atropelamento, assim, né? Nesse sentido. A confiabilidade, assim, ela vai se quebrar justamente nesse momento que o ambiente está instável, né? Quando ele muda o tempo todo, né? E ele não se atenta à necessidade do bebê. Ele está mais preocupado com outras coisas, né? Do que Justamente. com o que o bebê está precisando. E aí no hospital, né? Enquanto a gente pensa enquanto instituição, ele precisa proporcionar aos trabalhadores, né, ali, que estão ali trabalhando, esse sentimento de confiança no ambiente, né? Então, no momento que tudo muda tanto, tá todo mundo muito dependente de cuidado. E foi isso que eu percebi, assim, é claro que o hospital é um hospital muito grande, tem muitas equipes, eu estou falando, assim, das minhas relações, do que eu observei, né, é uma coisa de uma porcentagem bem pequena, assim, de análise, que é o que eu vivenciei, eu estou trazendo aqui mais a minha vivência, né, do que Uhum. uma estrutura toda do hospital. Sim. Mas o que eu percebi, assim, é que diante dessa ameaça da pandemia e das mudanças diversas, né? Ah, então agora é máscara cirúrgica, agora é a máscara N95, agora a gente tem que usar uniforme, ah, o almoço em outro lugar. É uma loucura obsessiva, assim, de paramentação, né? A gente precisa aprender o ritual que precisa se fazer para colocar os EPIs nesses equipamentos de proteção individual, onde guardar, como guardar, o que que tem que descartar, né? Enfim, são várias informações e que isso pode ser completamente enlouquecedor, assim, literalmente falando. Sim. Diante de um ambiente tão instável, com tantas mudanças, né? Se a gente pensar num termo aí de psicopatologia continuista, a gente sabe que a pessoa pode se desorganizar a ponto de enlouquecer mesmo, né? Diante de uma mudança Sim. ambiental tão brusca. Então, no início, estava Reações todo mundo. anormais graves, né? Assim, quase que com quadros psicóticos podem acontecer. Né? Exatamente, assim. Então, no início, o que eu vi era todo mundo muito inseguro, em busca de informação, muitas dúvidas, né? O medo da equipe de ser contaminado, disso chegar no hospital, do hospital não dar conta, né? Então, foram reações diversas, que aí tem a ver também com a singularidade, assim, de cada um, né? Mas que pode vir tanto de um ódio à instituição, se essa instituição não cuida da gente, não resolve as coisas, porque quando a pandemia chega, tem um tempo aí da instituição se haver com isso e resolver criar protocolos, né? E Uhum. aí, quando eu falo instituição, estou falando de gestores, de coordenadores, né? E haja saúde, né? E recurso psíquico para essas pessoas, né? Para estarem nesse lugar e conseguir organizar uma instituição. Uhum. Então, quando a gente pensa no trauma como uma coisa que irrompe, né? Essa continuidade do ser, essa coisa abrupta, né? Que chega assim inesperadamente, como estava chegando ali no hospital, esse monte de informações, essa nova rotina, né? O que que isso pode gerar? Pode gerar até uma perda de sentido, né? Quando a gente Sim. pensa na continuidade de ser assim, acho que a gente está chegando no limite do É, tempo, estamos né? chegando num limite do tempo. Vamos fazer o seguinte: eu acho que não dá para encerrar a discussão agora. Vamos fechar essa janela aqui da live e abrir um outro. A gente Tá bom, continua por alguns minutinhos e aí a gente consegue encerrar melhor. Pode ser? combinado. Pode ser. Pessoal, eu vou fechar. Vocês seguem a gente aí, continuem com a gente, por favor. Tá bom? Até logo. Olá. Voltando aqui. Esperar o pessoal entrar de novo. Tivemos que interromper a discussão aqui um pouquinho, porque o Instagram ele bloqueia a live quando ela chega a 1 hora. Não era nossa intenção passar desse período, mas de alguma forma, ver se o Lucas está aqui já. De alguma forma, já chamei o Lucas. De alguma forma, a gente precisa conseguir chegar ao fim do nosso combinado aqui. E é isso, a gente acaba tomando um tema também muito grande.
Vamos lá, Lucas. Você estava aí falando sobre a continuidade do sentido e. Isso. Então, assim, quando a pandemia chega assim, nesse aspecto traumático dela, né, que rompe ali a continuidade do ser, que eu digo assim, até da equipe mesmo, né, do funcionamento do hospital, né, ele tem ali um atravessamento assim muito forte, né, na dinâmica dele. Então as pessoas começam até poder se perguntar, né, assim, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu trabalho nisso, né? Começa a perder um sentido no trabalho, né? Uhum, Vale a pena eu colocar minha vida em risco, né? uhum, Isso são perguntas até assim muito elaboradas, né? uhum, Psiquicamente falando, né? Porque uhum. pode acontecer outros fenômenos muito mais desorganizadores, né? Crises de Muito mais. pânico, né? Uma sensação de invasão muito forte, né? Assim que as pessoas podem criar e regredir, né? No estágio de amadurecimento assim mais inicial, né? Quando a gente Uhum, pensa na teoria do Winnicott. Então podem ter uhum, reações diversas, mas para não ficar caindo só no individualismo, assim, né, desses profissionais, pensando na equipe enquanto um fenômeno coletivo mesmo ali na dinâmica do hospital, isso aí com certeza vai respingar na atuação e na assistência desses profissionais. Porque eles estão em sofrimento, eles estão se questionando, eles estão desorganizados. Né? uhum, Então, o que eu percebia na nossa rotina é que a gente estava tomado por isso. A gente estava com medo, né? E ao mesmo tempo que isso travava um pouco, a gente não podia travar, porque o hospital estava lotado. A gente precisava sim. continuar atendendo, a gente precisava continuar cuidando das pessoas, né? E isso aí também gera uma outra discussão, né? Essa coisa de fake news que aparecia, né? Que os hospitais estavam vazios e tal. Isso, assim, Uhum, é desumano, sabe? Pessoa uhum, espalhar notícia dessa diante uhum. de uma situação que estava muito grave, assim, dentro do ambiente do hospital. E os profissionais E já aí, trabalham no limite, né? Assim, de algum jeito, né? sim, exatamente. Então, é uma questão muito complexa, porque a gente estava numa situação nova, muito adversa, com a necessidade de continuar trabalhando e, e lidar com isso que estava chegando, né? Então, isso durou alguns dias. Eu falo, parece, né, uma situação muito caótica, né, que as coisas se desorganizaram demais, mas eu percebi, assim, pelo menos no meio ali que eu convivia, isso durou alguns dias só. Porque esse movimento da equipe, né, isso mexeu na estrutura do hospital de alguma forma, isso mexeu nas organizações do hospital. E aí a instituição tem que responder a Uhum, isso, de alguma forma. Então, o que que eu percebi o momento 2 aí, o momento que começa a apaziguar a equipe. É o momento que o hospital chega e coloca um plano contingencial. O momento que o hospital fala, ó, então tá, então a gente vai receber pacientes Covid. Se eles chegarem, eles vão para tal setor, é tal andar, o transporte vai ser de tal forma, os uhum, profissionais vão ter que estar paramentados de uma forma X, os profissionais de outro setor vão ter que tomar tais cuidados, aí a gente vai fazer treinamento de paramentação, a gente vai ter uma comunicação clara e objetiva, né? Isso que precisa ter. É uma comunicação objetiva com os profissionais. Do que está acontecendo? Vamos lançar então um boletim epidemiológico. Isso, para alguns, é um pouco ansiogênico, mas dá uma tranquilidade no sentido de eles estão vigiando, eles estão informando para a gente quantos pacientes têm contaminados, quantos estão em uhum, recuperação, quantas mortes tiveram, quantos tiveram alta. Isso, assim, uhum. até no elevador acontecia, assim, do assessorista ficar perguntando: e aí, quantos casos confirmados tem? Você está sabendo? Quantas mortes tem? Então, porque era o assunto do Não, isso momento, assim, né? o Bernardo falou, acho que o Bernardo mesmo que falou aí, eu não vou conseguir recuperar o comentário dele, ele falando como é que tarefas objetivas de alguma forma organizam, né, ajuda as pessoas a lidar com situações de estresse agudo, né, acho que o Bernardo trabalha com psicologia das emergências, né, Isso mas mesmo. a ideia de um boletim, de alguma organização do pensamento, né, assim, isso facilita tanto para as pessoas que a gente às vezes, por ser às vezes um gesto simples, né, bastante banal, né, isso pode parecer uma coisa que não organiza, mas resolve o problema, né, assim, Isso, não exatamente. vou dizer resolve o problema, mas abre caminho para nomear melhor as coisas, o que está acontecendo, e isso encaminha para uma situação melhor, né? É. E
E aí o que que acontece, assim, quando tem essa mudança, uma outra política, assim, que é fundamental numa instituição como o hospital, é um setor de saúde mental do trabalhador. Então, esse setor trabalhou pra caramba, né? Foi fazer um monte de reunião, pensar em intervenção, como que a gente vai cuidar da saúde mental do trabalhador. Estou participando de um projeto, né, que envolve isso também, né? Um acolhimento psicológico para esses profissionais, mas um acolhimento, assim, tanto de escuta do sofrimento, mas muito voltado para as situações do trabalho. Uhum. O que que mudou no trabalho, como que a pessoa está lidando, quais estratégias que ela tem, Uhum. quais são os parceiros ali do trabalho, né, que ela pode fazer e, de uma certa forma, analisar o trabalho. Como que eu me Uhum. analiso naquele momento ali, o que que aconteceu de diferente na equipe, o que que eu posso mudar, o que que eu posso tensionar, o que que eu tenho que respeitar a gestão. Enfim, Uhum. isso tudo é um processo muito importante assim para os profissionais de saúde, né? E aí É. agora a gente vê no hospital, em todos os andares, um cartaz, né, com Boletim. algumas ações voltadas para a saúde Ah, mental do tá. trabalhador. E isso, Uhum. assim, é muito importante. Mesmo que eles não procurem, eles sabem que existe. Que no Sim. momento de completa desorganização, eles têm a quem recorrer. Isso também traz um apaziguamento, assim, para os profissionais, para a equipe, né? Então, o É. que que acontece? Esse ambiente, ele começa a se tornar confiável de novo, né? A equipe começa a se sentir amparada pela instituição, né? Uhum. E aí, quando esse amparo é o que faz com que a gente comece a criar estratégias e lidar criativamente com isso, né? O caminho do enfrentamento vai tornando mais fácil, né? Com, Uhum. com essas políticas institucionais. E É. aí o Winnicott mostra. Só um ponto assim que eu acho muito relevante sinalizar é que assim é muito importante que a gente faça uma live em que a gente comente sobre o sofrimento dos profissionais de saúde por razões políticas, mas também por razões de organização coletiva, porque assim depois eu seria até interessante fazer uma discussão dessa com o Bernardo, porque assim uma das coisas que me preocupa muito é que nessas situações de desastre natural, né, como foi nem desastre, crime, sei lá como é que a gente vai chamar o que aconteceu em Brumadinho, né? É, é, eu lembro da leva de pessoas que eu escutava dizer, né, profissionais, colegas, né, que estavam interessados em juntar um ônibus e ir para lá para poder oferecer assistência. E as falas eram falas muito afetadas, né, do tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir para lá, eu não estou dando conta de ficar aqui enquanto tem tanta gente sofrendo, eu tenho que ir para lá. Eu lembro do Paulo César dizer na supervisão uma vez, na época de faculdade, ele falou assim, gente, tem horas que é preciso ter alguém um pouco mais velho para falar assim, calma, né? Vamos organizar a coisa, não é assim que se trata, né? Assim, e é importante falar do sofrimento dos profissionais de saúde, porque pessoas que chegam lá num clima voluntariado, né, de voluntariado, que às vezes nunca passaram por essa situação, vão trazer para a instituição, às vezes, muito mais abalos à instituição e à capacidade que a instituição tem de gerir o problema e estabelecer um solo para que as pessoas trabalhem e para que as pessoas sejam acolhidas. E muitas vezes o que se tem é uma oferta de trabalho da parte de algumas pessoas que não entendem os gargalos da instituição, não entendem o sofrimento que quebras da rotina podem trazer. E nesse contexto, assim, é bom demais que a gente tenha essa fala, porque quando a gente pensa, por exemplo, já vou emendar um outro ponto aqui, mas quando a gente pensa, por exemplo, nas questões de humanização nessa área da saúde, uma das coisas que mais me parece esquecida é essa, né, de atenção aos profissionais, né? Fica parecendo que humanização significa fazer atividades lúdicas dentro de um hospital, é, colocar, evitar de alguma forma falar dos diagnósticos e falar no nome das pessoas. É claro que estudo é importante, é claro que estudo tem relevância, e isso já é feito de alguma forma. Mas o que não é feito, na minha opinião, é isso que vocês estão fazendo aí, sabe? Que é um caminho de abrir espaço para que o profissional de saúde possa, inclusive, reconhecer o próprio sofrimento, né? Que, como diz a Ellen, nesses períodos o risco de erro técnico, né? Assim, é um dos momentos mais difíceis, né?
Você imagina, no momento de sobrecarga de trabalho, né, que todos os profissionais de saúde de alguma forma já sofrem, mas nesse momento específico, né, a sobrecarga de trabalho e a tensão do momento, o esgotamento, quadros de esgotamento, quadros que a pessoa praticamente perde a sua capacidade, né, mínima de realizar seu trabalho. Essa tarefa de escutar essas pessoas é essencial. E aí eu acho que entra uma outra discussão também, tem discutido muito isso com o grupo lá da UFMG, né, coordenado pela professora Tereza Cristina, né? Então um abraço aí para todo mundo. Estou aprendendo demais, está sendo ótimo assim conviver com eles. E a gente tem feito essa análise também disso que está propagado na sociedade dos heróis da saúde, né? Dos profissionais de saúde como heróis. E É, quando a gente vai pensar em herói, né, é uma coisa tão desumanizada, perigosa. por assim Nossa. dizer, É, porque o herói é aquele que salva tudo, né? A imagem que vem assim dos filmes, no meio do caos, o herói chega lá e salva a população, salva a é, cidade. E como que isso, assim, é uma coisa cheia de boa intenção, né? Assim, a cheio de gente boa precisa intenção. reconhecer, né, o trabalho mesmo dos profissionais, Isso. valorizar isso de várias formas, né? O trabalho dos profissionais de saúde, mas isso desumaniza no sentido de que eles também sofrem, né? A gente também sofre, eu me incluo no meio, né? A gente também está num momento super delicado e que não é heroísmo ali, não. Não é hora de ser herói. É hora É, da gente reconhecer também nossas limitações e que, enfim, eu acho que é isso. Nesse ponto é isso. Mas o que eu queria dizer antes, sobre outra coisa que o Winnicott fala, que é o movimento do bebê de entrar em contato com a realidade, com o mundo. Né? Precisa desse chão inicial, daquele que vai estar preocupado com as necessidades, né? Nessa fase de muita dependência, e depois ele vai criando, nesse primeiro chãozinho aí que ele cria, ele vai podendo ter o seu gesto espontâneo em direção ao mundo. E aí ele até fala assim que o cuidador vai apresentando, né, ele fala da mãe suficientemente boa, né? Vai apresentando o mundo em pequenas doses para o bebê. Porque o princípio da realidade, né? A realidade é muito dura, né? Para aquele serzinho ali que ainda está em constituição. Então, o que eu vejo, assim, é que pensando nisso, né? Nesse gesto espontâneo e criativo para conhecer o mundo, vão ter dificuldades, mas os profissionais de saúde, eles começam a exercer sua criatividade quando ele teve esse chão inicial da instituição. Ele começa, né, os profissionais de saúde lá, dentro da sua rotina, né? Eles começam a cuidar um do outro. Eles começam a arranjar estratégias. Ah, então vamos criar um lanche coletivo. Ah, hoje no início do plantão vamos fazer uma yoga juntos, vamos fazer uma meditação. Porque o momento do caos anterior passou. Ele foi cuidado lá no início. Agora ele pode entrar na realidade. É claro que ele vai precisar de alguns cuidados, vai precisar de uma rede de de atenção, apoio. né, desses profissionais que vão auxiliar. Mas aí, esse compartilhamento de ideias, como cada um está lidando, vai fortalecendo as relações de trabalho, vai fortalecendo cada um. E aí, isso aí é o ponto crucial para impactar diretamente na assistência, na Sim, qualidade que a gente vai prestar assistência aos pacientes. Porque isso aí quando a gente está no momento lá da desorganização, a gente pode ter você estava falando aí do esgotamento, né? A gente pode ter uma assistência muito padronizada, muito dessensibilizada, muito muito bom. sem afeto, né? Enfim. E aí o que acontece nesse momento que a gente começa a ter uma saúde psíquica, né, por assim dizer, maior, é aquela máxima, né, assim, do cuidado. Quando a gente foi cuidado, a nossa forma de cuidar tem muito a ver com a forma que a gente foi cuidado. Então, a instituição precisa fornecer esse cuidado, esse ambiente confiável, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de cuidado com os pacientes. Sim, Né? Então, é um ciclo mesmo, né? Aquele texto da metapsicologia do cuidado, assim, vai total. ajudar a gente a pensar Bem nisso, assim, lembrado. né? E aí, a instituição, né, os gestores precisam estar ligados com isso. Né? É claro que vão ter falhas, né? E a mãe suficientemente boa do Winnicott é essa, é aquela que É, falha, é aquela que vai, né, em algum momento traumatizar ali a criança também. E e, isso é e do fazer. humano, isso é das nossas E, relações, né?
E fazendo gancho com aquela coisa, né, assim, dos super-heróis, né, assim, é importante, de alguma forma, reconhecer a falha, né, assim, nada mais garante a continuidade, né, assim, para tentar permanecer com essas palavras do Winnicott e do Figueiredo, né, nada mais garante a continuidade da existência do ser do que, de alguma forma, o ambiente, ou seja, as pessoas ao redor reconhecer, falar, olha, desculpa, passei por cima mesmo, né, tem aqui minhas dificuldades, tem meus limites, pedir, de alguma forma, arrego, né, isso faz parte do processo de cuidado, porque senão a assimetria ela se torna uma coisa insuportável para todos os lados, né? Assim, esconder a própria castração, ela é muito perigosa nesse momento, né? E por isso estou de acordo completamente com essa leitura aí. Os heróis da saúde podiam ser chamados de profissionais da saúde mesmo, né? Pessoas que estão lá, pessoas que têm bastante dificuldade para lidar, estão sofrendo essa situação, assim como nós todos, né? E de alguma forma, ainda assim tem que trabalhar, né? Tem isso como atividade. E acaba sendo uma característica muito comum no processo de subjetivação desses profissionais, né? De uma Aham, autocobrança muito grande, né? De aham, curar a todo custo. E aí, quando a gente chega nesse momento da pandemia, eu achei tão emblemático, assim, eu sempre falo dessa fala de um colega meu fisioterapeuta, que você via, assim, na voz dele contando, como que era frustrante, assim. Você ter um paciente ali no CTI, no estado grave, e aí você tem uma conduta, tem duas, tem três, e não melhora até chegar no momento do óbito. E assim, não é um, né? Quando a gente vê não. os relatos dos profissionais, né, em É, lugares da China, da Itália, Espanha, tá é um doido. massacre, é morte toda hora. E para os profissionais de É. saúde é muito, muito difícil lidar com a morte, por mais que esteja ali no hospital. E aí, quando isso Uhum. acontece em um grande número, isso é aterrorizador demais. É. E aí, quando a gente coloca os profissionais nesse lugar de herói, a gente não reconhece isso, a Uhum. dificuldade que tem nesse trabalho, né? No Sim. que ele está envolvido ali. Parece que está reconhecendo, mas não está, né? Assim, não reconhece aquela figura, né, que está ali no trabalho como uma pessoa, né? Com limitações, dificuldades, sofrimento, né? E convida, isso que eu acho mais complicado, assim, convida, eu não gosto desse termo humanização, mas convida para essa desumanização, né? Assim, tentando guardar o termo que é vulgarmente utilizado, mas assim, tem lá minhas questões com ele, acho que não cabe entrar nelas hoje, mas o ambiente é tão aversivo e tão convidativo, né, assim, a uma identificação com o sofrimento do outro, né, porque eu também adoeço, eu também tenho familiares doentes e tudo mais, então é muito difícil, né, pensando, por exemplo, na escuta do psicólogo, né, assim, como é que é difícil você não se identificar com o sofrimento do paciente, porque quando isso acontece, claramente você deixa de escutar o paciente e começa a pensar na sua própria vida, né, assim, isso emperra o trabalho. Do ponto de vista dos profissionais, a defesa deles, enquanto a nossa defesa talvez seja ficar fazendo uma verborragia teórica e tentando colocar um monte de teoria para poder tampar alguma coisa que a gente não quer ver, muitas vezes a saída que a gente vê, e por isso essas campanhas de humanização são de alguma forma importantes, apesar do nome, o que a gente vê é que o tamponamento dessa coisa aversiva se dá por uma espécie de retraimento, né, do próprio profissional. Né? É tão aversivo que eu prefiro lidar com pacientes que estão inconscientes. É o que se escuta, por exemplo, de técnicos de enfermagem numa instituição como um todo. Né? Não é raro isso, os técnicos falarem, prefiro lidar com pacientes inconscientes a lidar com alguém queixando, falando da vida, é muito mais difícil, porque eu lembro que ali tem uma pessoa e que eu poderia estar ali e tudo mais. Então, assim, esse processo de não reconhecimento da dificuldade, né, assim, ele é muito grave e perigoso e é ótimo que vocês façam isso. Apesar de que nem sempre a oferta de trabalho, né, tem retorno. Né? Os Sim. profissionais nem sempre procuram. Né, assim. E como que precisa desse equilíbrio, né, Lucas? Como você falou do início, daquela Uhum. sua experiência em que a equipe fica muito tomada pelo caso, né? Muito ali transferida com o que está acontecendo com o paciente, se mistura naquele sofrimento e aí tem aquele momento lá, né, que você falou de
né, que a instituição cai, né, diante de tanto afeto, e aí você pode cair do lado ao contrário, que é esse, né? O Ao paciente não contrário. consegue lidar com o sofrimento, com a subjetividade do paciente. Então tem um É, equilíbrio aí entre essa, é. em como a E gente se envolve, né, com esses casos. esse é o trabalho, né, do dia a dia. Dificílimo, mas super importante, né? Tá bom, cara. Podemos encerrar por aqui. Queria agradecer a todo mundo, né? Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, passou pela live por um tempo ou que permaneceu aqui até o final. Agradecer ao Lucas pela presteza, ele aceitou de imediato o convite para a conversa, foi ótimo, muito interessante essas elaborações que você tem feito acerca do ambiente hospitalar. Espero que isso vire publicação aí, porque esse tipo de avaliação do que acontece no hospital me parece urgente no sentido de que não acontece com frequência, né? Então precisa aparecer, né? É isso. Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo acolhimento, né, do Lucas e todo mundo do Travessias. E força para vocês, né, no projeto de vocês aí, que eu sempre vou dar a maior força. Muito bonito o trabalho que vocês E, estão desenvolvendo. e força para vocês lá no hospital, né, para continuar nessa luta difícil, Muito mas obrigado. bastante importante para nós todos. Isso aí. Tá bom? Um abraço, gente. Falou, Até tchau, tchau. mais. Fique em Um casa abraço grande. porque a situação dos hospitais estão realmente complicada, né? E vamos nos cuidar e cuidar dos nossas pessoas próximas e do coletivo como um todo. Grande abraço. Até sexta que vem com a próxima live. Abraço. Um abraço, tchau, tchau.